Esse homem paralisou ao ver 3 criaturas erguendo rochas gigantes sem esforço. Olá, pessoal! Em 23 de julho de 1947, no coração inexplorado do interior paranaense, um homem comum se deparou com um acontecimento que fugia completamente da lógica conhecida. José Carlos Higgins, agrimensor experiente e respeitado, conduzia trabalhos de demarcação de terras em uma das regiões mais isoladas da colônia Goyobank, hoje pertencente ao município de Louisiana. Aquela manhã abafada prometia ser apenas mais uma jornada em meio à floresta densa, com o sol filtrando-se pelas copas das árvores e o som habitual dos insetos e aves da mata preenchendo o ar úmido. No entanto, seria o dia em que sua vida tomaria um rumo inesperado e profundamente inquietante. A equipe de Higgins era composta por operários indígenas acostumados à dureza do trabalho no mato. Usavam ferramentas simples, abrindo picadas na vegetação para permitir a passagem e as medições topográficas. Eles haviam iniciado os trabalhos ainda nas primeiras horas do dia, quando o ar estava mais respirável e o calor ainda não pressionava a pele com tanta força. Por volta das 9 da manhã, no entanto, um som estranho quebrou a rotina. Era um assobio contínuo, agudo e metálico, que não se assemelhava a nenhum som natural da floresta. Os trabalhadores pararam automaticamente, trocando olhares silenciosos. Higgins, intrigado, decidiu seguir até a origem daquele som, deixando os auxiliares para trás. Avançando sozinho pela vegetação espessa, Higgins notava que o som tornava-se mais definido conforme se aproximava. Era como se algo pulsasse no ar, um tipo de ruído que não vinha de animal algum, nem de vento ou máquinas conhecidas. Poucos metros à frente, a mata se abria repentinamente em uma clareira. O sol iluminava o local com intensidade, mas o que realmente chamou sua atenção foi o objeto no centro da abertura. Parado sobre o solo, havia um disco metálico de grandes proporções. Higgins ficou imóvel, em absoluto silêncio, tomado por um espanto que o impediu de sequer piscar. O disco, de cor cinza clara, media cerca de 30 metros de diâmetro e repousava sobre 3 hastes recurvadas, como se houvesse pousado com cuidado ali. A estrutura da nave era impressionante. Sua superfície parecia moldada em peça única, sem rebites, encaixes ou qualquer sinal de montagem. Nada emitia luz, fumaça ou movimento visível. Apenas o som metálico que persistia no ar, agora menos agudo, mas ainda presente. O contraste entre a floresta viva e o artefato imóvel criava uma cena quase surreal, como se 2 mundos completamente distintos tivessem colidido naquele ponto exato. Higgins respirava com dificuldade, consciente de que presenciava algo que jamais seria explicado por livros ou manuais de agrimensura. Seus pés pareciam presos ao chão, e o suor que escorria por seu rosto era ignorado diante da magnitude do que via. Sem que percebesse, os operários indígenas haviam se aproximado em silêncio. Ao avistarem o objeto, no entanto, foram tomados por pavor. Um deles gritou em sua língua nativa, e os demais se viraram e correram mata adentro, desaparecendo entre galhos e folhas como sombras em fuga. Higgins, porém, não se moveu. Não conseguia. Havia algo na cena que o prendia. Talvez o medo, talvez o fascínio, ou ambos em uma mistura impossível de separar. Ele não teve coragem de recuar. Sentia que se virasse as costas perderia algo grandioso, ainda que não soubesse exatamente o que. Foi então que a escotilha na parte inferior do disco se abriu, revelando uma rampa que se estendia suavemente até o solo. 3 figuras começaram a descer com passos calmos e sincronizados. Eram humanoides, mas visivelmente diferentes de qualquer ser humano. Tinham cerca de 2 metros de altura, membros finos e alongados, tronco estreito e cabeças ovaladas de proporções exageradas. Seus olhos, grandes e escuros, ocupavam boa parte do rosto. Não havia sinais de pelos ou cabelo. Usavam trajes justos, de coloração uniforme, sem costuras visíveis ou ornamentos.
A aparência geral transmitia uma sensação de tecnologia avançada e uma estranha sobriedade. Os seres desceram até o centro da clareira e pararam, olhando diretamente para Higgins. Não avançaram, não demonstraram hostilidade, apenas o observaram com atenção silenciosa. Higgins sentiu o coração bater mais forte. Tinha medo, mas não conseguia identificar a ameaça imediata. Era como se estivesse sendo analisado por criaturas cuja lógica de comportamento lhe escapava completamente. Durante longos segundos, o único som audível era o da própria respiração e o ruído baixo e contínuo vindo do disco pousado. As criaturas mantinham as mãos ao lado do corpo, imóveis, como estátuas vivas, mas havia algo de comunicativo em seus olhos fixos e intensos. Subitamente, um dos seres emitiu um som agudo, semelhante a um apito. Logo depois, os outros dois responderam com variações do mesmo som. Era um tipo de comunicação que, embora claramente articulada, não se assemelhava a nenhuma linguagem humana. Higgins tentou compreender alguma lógica nos padrões sonoros, mas era impossível. Não havia palavras, entonações ou ritmo conhecidos. Era como se os seres falassem em códigos musicais, usando frequências que mais se pareciam com instrumentos de sopro do que com voz. Ainda assim, a sensação era de que se comunicavam entre si e talvez também com ele. As criaturas mantinham o tom calmo. Um deles, após trocar mais alguns desses sons com os demais, afastou-se ligeiramente e se agachou no chão. Com um bastão metálico que trazia preso ao corpo, começou a desenhar símbolos sobre a terra batida da clareira. Os traços formavam círculos concêntricos, linhas paralelas e padrões simétricos. Higgins observava tudo sem compreender, mas registrando mentalmente cada detalhe. O movimento do bastão era preciso, como se obedecesse a alguma lógica matemática. O ser parecia concentrado em sua atividade, indiferente à presença humana, como quem executa uma tarefa rotineira em um ambiente controlado. Nesse momento, outro dos humanoides se aproximou de uma rocha grande, parcialmente coberta por musgo, e a examinou por alguns segundos. Sem qualquer esforço aparente, agachou-se e a ergueu com uma das mãos, como se levantasse uma almofada leve. Higgins ficou boquiaberto. A pedra tinha pelo menos o dobro do tamanho de uma cabeça humana e parecia pesar centenas de quilos. O ser caminhou alguns passos e arremessou o objeto com naturalidade a vários metros de distância, fazendo-o quicar sobre o solo antes de parar entre as árvores. Não houve tensão muscular visível, nem sinais de força física convencional. Os outros dois seguiram o exemplo. Caminharam até pedras ainda maiores e repetiram o gesto, levantando os blocos como se fossem feitos de cortiça. Cada movimento era limpo, direto, como se a gravidade para eles operasse sob outra medida. Higgins, ainda em estado de choque, tentava encontrar explicações em seu raciocínio técnico. Seria uma tecnologia de exoesqueleto embutida nos trajes? Manipulação gravitacional? Campo de força invisível? Nada fazia sentido. O que presenciava desafiava não apenas suas crenças, mas também as leis físicas mais elementares que conhecia. O tempo parecia suspenso naquela clareira. O sol continuava sua jornada sobre as copas das árvores, mas ali dentro tudo girava em torno daqueles três seres e seus movimentos silenciosos e organizados. Não havia agressividade, mas também não havia acolhimento. Era um encontro assimétrico, em que apenas um lado parecia compreender o que estava acontecendo. Higgins, paralisado entre medo e curiosidade, sabia que algo grandioso estava diante de seus olhos, algo que jamais poderia ser ignorado ou esquecido. Era como se a própria realidade houvesse sido rearranjada por um instante. Cada gesto dos seres trazia consigo uma clareza perturbadora. Eles não eram parte do mundo natural conhecido. Não pertenciam àquela floresta, nem àquela época, e ainda assim estavam ali, interagindo com o ambiente com domínio absoluto. A força física demonstrada não era ostentação, mas talvez um gesto de comunicação, uma forma de indicar superioridade tecnológica
ou apenas demonstrar capacidade. Higgins, sem saber, era testemunha de um momento único, não apenas para si mesmo, mas para a história do país e da própria compreensão humana do que existe além do planeta Terra. Ali, entre galhos quebrados, folhas úmidas e o som abafado da mata, José Higgins continuava imóvel. Sentia-se pequeno, vulnerável e ao mesmo tempo privilegiado. Diante dele, a natureza havia aberto espaço para algo extraordinário, um contato silencioso entre espécies de mundos distintos. E naquele instante, enquanto observava os seres manipulando rochas como brinquedos, o agrimensor compreendia que jamais poderia voltar a enxergar o mundo da mesma forma. Após demonstrarem aquela força inumana, os seres retornaram à posição anterior, formando novamente um triângulo diante de Higgins. A clareira estava tomada por um silêncio denso, como se até os sons da mata tivessem cessado em respeito ao que ali acontecia. O agrimensor, ainda sem esboçar reação, sentia o ar rarefeito e o coração acelerado, mas não havia dor, nem sufocamento. Apenas uma sensação de deslocamento da realidade, como se o tempo ali seguisse outra lógica. Os olhos das criaturas continuavam fixos nele, mas agora com uma intensidade ainda maior, quase como se esperassem algo de sua parte. Um dos seres deu um passo à frente, interrompendo momentaneamente o triângulo formado. Com calma e precisão, aproximou-se de Higgins até ficar a poucos metros de distância. O homem podia agora ver detalhes impossíveis de se ignorar. A pele da criatura era acinzentada, levemente brilhante, como se coberta por uma fina camada de umidade. Os olhos, completamente negros, não tinham pupilas visíveis, mas pareciam pulsar em brilho suave. Os dedos eram finos, extremamente longos, e havia articulações extras em comparação à mão humana. Um leve zumbido, quase imperceptível, parecia emanar do corpo daquele ser, como se ele vibrasse em outra frequência. Higgins sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando o ser inclinou ligeiramente a cabeça para o lado, como quem observa uma criatura curiosa, mas inofensiva. A atitude não era hostil, tampouco amistosa. Era neutra, meticulosa. A criatura então levantou lentamente o braço e apontou em direção à nave. O gesto foi contido, mas carregava uma clareza que transcendeu a linguagem. Era um convite ou talvez uma ordem. Higgins sentiu os músculos retesarem-se. Parte de si queria correr, desaparecer dali, esquecer tudo. Mas algo mais forte o mantinha preso ao chão. Era como se, naquele instante, estivesse diante de uma decisão cujo peso ele ainda não podia compreender. Antes que qualquer reação se concretizasse, os três seres recuaram simultaneamente. Caminharam com naturalidade até a escotilha por onde haviam descido. A rampa metálica ainda estava aberta e eles subiram por ela sem hesitação. A abertura se fechou com suavidade, sem ruídos mecânicos ou luzes piscantes. O som grave que antes permeava o ambiente tornou-se mais intenso por alguns segundos. Higgins recuou instintivamente, sentindo o solo vibrar sob seus pés. A vegetação próxima não balançava, não havia deslocamento de ar. Era como se a vibração estivesse acontecendo apenas dentro de sua própria percepção. O disco começou a se elevar em linha reta, sem trepidação. A velocidade com que subiu aumentou rapidamente, mas sem provocar qualquer deslocamento visível ao redor. Não havia fumaça, chamas, nem ruído de propulsão. Em questão de segundos, a nave já era um ponto no céu, e logo depois desapareceu completamente, deixando para trás um silêncio profundo e o cheiro peculiar de ozônio pairando no ar. Higgins olhou para cima, tentando entender se ainda poderia vê-la contra o azul, mas o céu estava limpo, sem rastros. Aquela clareira, minutos antes palco de um evento inexplicável, agora parecia exatamente igual a qualquer outra porção de mata. O corpo de Higgins finalmente cedeu. Caiu de joelhos no chão, sentindo as mãos tremerem e os pulmões buscando ar com esforço. Por minutos, não conseguiu se mover.
olhava para os símbolos desenhados no chão, ainda nítidos, como testemunhas silenciosas do que havia presenciado. A lógica do mundo parecia ter sido desmontada diante de seus olhos. Ele era um homem de razão, acostumado a medir terrenos, calcular ângulos e registrar coordenadas. Mas nenhuma medida era suficiente para explicar o que acabara de acontecer. O medo havia dado lugar a uma estranha melancolia, como se algo imenso e irreversível tivesse acontecido com ele. Ao recobrar forças, Higgins caminhou em direção ao local onde os seres haviam manipulado as pedras. As marcas no solo eram profundas e as rochas agora estavam deslocadas a metros de distância, algumas ainda se apoiando de forma instável sobre raízes e pequenos troncos. Tentou erguer uma delas, em vão. O peso era descomunal. Confirmou ali que o que vira não era imaginação. Nenhum ser humano poderia realizar tal façanha com tamanha facilidade. Pegou um pequeno galho e tentou reproduzir os símbolos deixados no chão, como forma de preservar o conteúdo antes que o vento ou a chuva os apagasse. Aquela seria sua única prova concreta. De volta ao acampamento, encontrou parte dos operários indígenas, ainda visivelmente assustados. Nenhum deles quis comentar o que havia visto. Alguns evitaram até mesmo olhar em sua direção. Era como se um pacto de silêncio tivesse se formado naturalmente, movido não pelo medo de represálias, mas por algo mais profundo, um respeito instintivo diante do inexplicável. Higgins anotou o ocorrido em seu caderno de campo com o máximo de detalhes possíveis, consciente de que sua história dificilmente seria aceita sem questionamentos. Mesmo assim, sentia que precisava registrar, não apenas para os outros, mas para si mesmo. Nos dias que se seguiram, o caso chegou ao conhecimento das autoridades locais. Higgins foi ouvido por jornalistas do jornal Correio do Noroeste de Bauru, que publicaram seu relato com precisão e respeito. Logo depois, o Diário da Tarde de Curitiba também noticiou o evento. A história começou a se espalhar discretamente entre estudiosos e curiosos. Não demorou para que ufólogos passassem a analisá-la com atenção. Com o passar das décadas, o caso ganhou notoriedade como um dos primeiros e mais sólidos relatos de contato com seres não humanos em solo brasileiro. Mas apesar da relevância, Higgins jamais se beneficiou do ocorrido. Não buscou fama, não comercializou sua experiência. Apenas contou o que viu. Hoje, tantos anos depois, o caso de José Higgins ainda desperta debates acalorados entre céticos e estudiosos do fenômeno. A clareira onde tudo ocorreu foi modificada pelo tempo e pelo avanço da civilização. Mas algumas pessoas ainda visitam o local em busca de algo. Uma marca no solo, uma sensação inexplicável, um vestígio do extraordinário. Para aqueles que acreditam, a história de Higgins é um marco de autenticidade, por ter sido narrada com simplicidade e sem contradições em uma época em que sequer se falava em discos voadores no Brasil. Para os que duvidam, é um enigma ainda em aberto, talvez insolúvel. Mas para Higgins, aquele dia na mata não foi uma questão de crença, foi apenas a verdade.